E o Edu Dracena concedeu uma entrevista ao canal De Olho no Peixe e falou sobre diversos assuntos, entre esses assuntos, contratação de jogadores agora na janela de transferência, que começa no dia 18 de julho e vai até o dia 15 de agosto, saída de jogadores, compra em definitivo tanto de Zanocelo como também de Rodrigo Fernandes, também comentou sobre Ed Carlos, enfim, falou sobre alguns assuntos que vamos repercutir aqui e, obviamente, que eu quero a sua participação aqui nos comentários. Então, deixa os seus comentários e antes, quero dar aquele lembrete para você baixar o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe. Então, baixe o aplicativo que o link está na descrição e lá também você consegue acompanhar o tempo real dos jogos do Santos. Atenção que teremos clássico daqui a pouquinho na Copa do Brasil, jogos importantes na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então baixa o aplicativo da OneFootball para você não perder nada. Vou deixar aqui também o QR Code. Bom, vamos começar então. Para essa janela, sabemos que temos carências. Estamos analisando bastante o mercado sul-americano, principalmente porque o brasileiro é mais complicado, é mais valorizado. Ganhamos mais que o sul-americano. Estamos mapeando todo o cenário, entendemos e estamos conversando diariamente com o treinador as características que precisamos e atletas que podemos contar. Acredito que vai ser um pouco movimentado, mas se pintar oportunidade, algo que o clube consiga trazer, vamos fazer um esforço. Então, principalmente por conta da questão do mercado brasileiro ser muito valorizado, né? Qualquer jogador brasileiro aí ganha um salário muito alto, às vezes você consegue um jogador até melhor jogando em outros clubes sul-americanos por um preço menor. Tem a questão também de atletas que já bateram o limite, né, de jogos no Campeonato Brasileiro, então também não podem atuar. Enfim, a concorrência acaba sendo maior. Então o Santos precisa ter criatividade. Criatividade, assim como teve para trazer o Rodrigo Fernandes, por exemplo, que eu acho que foi um acerto muito grande da diretoria santista, um jogador que estava do Guarani do Paraguai, não era tão comentado aqui no futebol brasileiro, né? Obviamente que quem acompanha mais de perto o futebol sul-americano provavelmente conhecia o Rodrigo Fernandes, mas eu digo do grande público, né? Era um jogador que estava lá no Guarani e o Santos acabou trazendo aqui numa contratação que vem inicialmente por empréstimo e o Santos tem uma opção de compra, né, ao final do seu contrato. Então, provavelmente o Santos também vai trabalhar com esse sentido e como o próprio Edu Dracena disse, um Santos que deve focar mais uma vez na questão do mercado sul-americano. Outra contratação também que deu certo, mas essa no cenário nacional, foi o Michael, né? O Michael e Rodrigo Fernandes, para mim, os grandes nomes do Santos em termos de contratação esse ano, que acabou, né, indo ao mercado, procurando jogadores e acabou acertando também. Só que se por um lado o Santos fala de contratação de jogadores, por outro é inevitável a venda de atletas, que foi isso também que o Edu Dracena comentou, abre aspas, em algum momento vai ter que vender jogador, o torcedor fica bravo, mas vai ter um momento que isso tem que acontecer. A ideia é que seja o melhor para o clube, fecha aspas ao Edu Dracena. E principalmente, só para a gente contextualizar aqui, de 76 milhões para vender jogadores. Precisa fazer essa grana com venda de atletas. Jogador que era nosso, que o Santos vendeu e que entrou dinheiro, apenas o Marinho por 7 milhões. Óbvio que o Santos vai ganhar um dinheiro ou outro com jogadores que estão na Europa e, por exemplo, vão mudar de clube. Por exemplo, se o Rodrigo for vendido, o Santos ganha uma porcentagem. Neymar é vendido, o Santos ganha uma porcentagem, né? Entre outros jogadores também, o Santos vai ganhando porcentagem. Mas o Santos do Brasil, da Europa, enfim, para movimentar o caixa, precisa, é necessário. Pode ser que o Santos venda um jogador que é titular absoluto, por exemplo, o Marcos Leonardo? Pode. Pode ser que o Santos venda o Robson Reis, dá o exemplo do Robson Reis que eu sempre dou aqui, que ele quase foi vendido ao Galatasaray no começo da temporada? Pode ser também.
Pode ser que venha um Felipe Jonathan, que não é mais titular absoluto, um Lucas Braga, que está perdendo espaço no time do Santos? Pode ser, mas provavelmente o Santos vai vender jogadores. É necessário, está previsto, né, no cronograma aí do Santos. O Conselho Fiscal indicou esse valor de 76 milhões e o Santos tem que buscar, né, fazer a melhor negociação possível para o Santos, porque além de perder o jogador, precisa que acabe valendo a pena, né? Vamos dizer assim, financeiramente, perder um jogador, ainda mais se ele for titular. E o que eu sempre falo, o Santos tem que sempre colocar nos seus contratos uma porcentagem em venda futura. Dá um exemplo aqui. O Zezinho foi vendido ao, sei lá, Real Madrid. Vende, ganha o dinheiro agora, mas coloca uma porcentagem, porque se o Real Madrid vender o Zezinho, o Santos ganha um dinheiro lá na frente de novo. Essas cláusulas que o Santos colocou do Luan Pérez e do Caio Jorge, caso o Olympique e a Juventus fossem para a Champions, o Santos ganhava uma grana, também é importante. Então o Santos tem que ser criativo na hora de vender os seus jogadores, para receber o dinheiro agora e principalmente, né, no futuro. Quando você menos esperar, pá, o jogador foi vendido, o clube bateu uma meta, entra um dinheirinho na sua conta. E falando sobre um outro assunto que foi bastante comentado, sobre Zanocelo e Rodrigo Fernandes, né? Dois jogadores que vieram com um modelo de negócio parecido, vieram emprestados com o valor de compra fixado. E o Santos precisa de 17 milhões para comprar em definitivo a dupla. E o Edu Dracena diz o seguinte, abre aspas, sobre o Rodrigo e Zanocelo, no momento certo, vamos fazer as coisas. Temos uma data limite, vamos fazer todo o esforço. Com a chegada do Rodrigo, o Zanocelo tem crescido bastante. Fecha aspas, né? Foi um pouco econômico nas palavras, mas em outras entrevistas, o Edu Dracena já tinha dito que o Santos vai fazer um esforço aí para conseguir manter a dupla. E são jogadores que estão dando bem no Santos, né? Eu concordo com o Edu Dracena de que com a chegada do Rodrigo, o Zanocelo teve seu futebol potencializado. Ainda mais agora, né? Jogando com os três ali, Rodrigo, Sandro e Zanocelo, acho que é um trio interessante. E um outro jogador que ele comentou também foi o Ed Carlos. O Ed Carlos tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem e está treinando em separado. E qual que é a ideia do Santos? Emprestar agora o Ed Carlos na janela de transferência para que ele consiga jogar. Porque o Edu Dracena disse o seguinte, eu preciso ver o jogador jogando. Mostrar o que ele é capaz, para a gente saber se a gente vai querer permanecer com o jogador ou se a gente vai pensar numa venda, o que vai acontecer. Porque se ele não está sendo aproveitado por opção do Fabian Bustos, então tem que encontrar um outro clube para que o Santos consiga avaliar o futebol do Ed Carlos no cenário profissional. Porque até então a gente viu o Ed Carlos jogando na Copinha, foi muito bem. Né? Então a situação do Ed Carlos é essa, provavelmente vai ser emprestado. Eu, sinceramente, só espero que o Santos empreste o Ed Carlos, mas que acrescente um período aí no contrato, para que ele não seja emprestado e em dezembro, por exemplo, ele assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, sei lá, dá um acréscimo de mais 6 meses para que o Santos tenha uma certa brecha, ou um ano, acho que um ano seria o ideal aí, para que o Santos consiga avaliar o jogador consiga respirar novos ares, mostrar o seu futebol, e aí ter mais tempo para definir as coisas, né? Se ele vai ser aproveitado ou não no Santos Futebol Clube. Mas basicamente foi isso, essa entrevista do Edu Dracena. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball, que lá tem todas as informações do Peixe. E se inscreve no canal, viu? Tem muita gente, eu tava olhando as estatísticas do canal, muita gente que me assiste todo dia, mas não está inscrito. Então, ajuda o YouTube a notificar aqui de vídeos novos se inscrevendo. Então, olha aqui se o inscrever-se tá vermelho. Se tiver vermelho, você tem que clicar, porque você ainda não é inscrito. Fechou? Grande abraço para vocês e a gente se